O primeiro dia de Copa se passou e tivemos episódios épicos e curiosos. Fala galera do canal Futileira, eu sou o Alessandro, estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo, pessoal, eu vim falar sobre o primeiro dia de estreia da Copa do Mundo, onde tivemos como jogo inaugural da competição a partida entre México e África do Sul, que foi realizada no icônico Estádio Azteca, que foi palco das Copas de 1970 e 1986, onde a seleção mexicana venceu a África do Sul por 2-0, com gols de Julián Quiñones aos 9 minutos e de Jiménez aos 67 minutos. Entretanto, esse jogo foi marcado também por lances muito curiosos e particularmente até engraçados. Isso porque o árbitro da partida, o William Pereira Sampaio, que é um árbitro brasileiro, apita aqui os campeonatos daqui do Brasil, expulsou simplesmente nessa partida 3 atletas, sendo 2 da África do Sul, o City Hole aos 50 minutos e o Ziwane aos 84 minutos, e também expulsou um do México no fim do jogo, o Montes, aos 90+2. Entretanto, um momento que ficou muito curioso e que acabou sendo ironizado por muitos fãs de futebol ao redor do mundo e obviamente aqui no Brasil, foi o segundo momento em que ele expulsou o jogador da África do Sul, no caso o Ziwane, e isso acabou rendendo uma cena muito engraçada, aonde quando ele foi falar ao estádio e comunicar a decisão que ele havia tomado, ele acabou falando o inglês de uma forma muito incompreensível, um inglês ali meio aportuguesado, acabou se embolando com as palavras, e os atletas da própria África do Sul não conseguiam entender muito bem o que ele dizia. Então acabou virando uma questão aí de humor que foi ironizada por vários fãs de futebol ao redor do mundo e que também marcou uma partida onde teve o protagonismo do árbitro e das decisões. Eu particularmente achei que uma das expulsões, sim, talvez teria discussão, mas não é uma expulsão que é um absurdo, porque era o último homem, e as outras duas foram expulsões corretas, até porque tiveram ali lances também cruciais e até mesmo teve na segunda expulsão até um soco no rosto do jogador da seleção mexicana, mas não parou por aí, porque tivemos às 10 horas da noite, na verdade 11 horas, porque o jogo do México foi às 4 horas da tarde, e às 11 horas da noite tivemos o jogo entre Coreia do Sul e Tchequia, onde esse jogo foi realizado no estádio Akron, em Guadalajara, e tivemos também um jogaço onde a Coreia do Sul venceu a Tchequia de virada por 2-1, com gols de Im Beon aos 67 e de Lee Oh aos 80 minutos, e Krzyzewski da Tchequia acabou fazendo o gol dos tchecos, e uma partida em que teve um lance muito engraçado, onde um dos zagueiros da equipe coreana acabou simplesmente puxando a camisa do Sulic, o jogador da Tchequia, e isso acabou rendendo memes e até mesmo questionamentos em relação à qualidade do uniforme feito pela Puma, que é uma das fabricantes e a fornecedora de material esportivo do time da Tchequia. E isso acabou gerando ali alguns memes, gerou também algumas brincadeiras nas redes sociais, porque a camisa foi totalmente destruída, A camisa ali teve um dano muito grande e isso acabou rendendo uma situação ali muito engraçada, mas é claro que apesar dessas polêmicas, foram jogos que particularmente foram muito bem dispostos, as duas equipes jogando muito bem. Particularmente, no caso do jogo do México, a equipe mexicana se sobressaiu durante toda a partida, com praticamente quase que nenhuma possibilidade de arremate da equipe sul-africana. E o jogo da Coreia do Sul contra a Tchequia, basicamente foi com a Coreia do Sul dominando praticamente todo o jogo,
No entanto, com a Tchequia usando ali, né, das bolas paradas, uma qualidade muito forte que eles têm. E inclusive o gol que eles marcaram foi justamente por conta, né, de uma bola cruzada, né, uma bola aérea. E isso obviamente que, né, é uma marca registrada da República Tcheca, mas se formos olhar pelo conteúdo da partida, né, no caso os coreanos, fizeram muito mais, né, construíram muito mais lances e de fato mereciam ter ganho o jogo. E talvez, né, se não fosse ali algumas oportunidades ou bolas perdidas, né, inclusive pelo próprio Heung-min Son, né, talvez poderia ter sido até mais elástico esse resultado. Né? Mas no primeiro dia tivemos, né, esses resultados, inclusive a classificação do grupo A tem o México em primeiro, a Coreia do Sul em segundo, né, ambos com 3 pontos, diferença do saldo, a República Tcheca em terceiro e a África do Sul em quarto, né? E, né, tivemos hoje, né, também os jogos do grupo B, né, onde tivemos uma partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, onde o Canadá, né, sofreu o primeiro gol de Lukic aos 21 minutos e, né, depois de uma série de tentativas, onde numa partida que o Canadá realmente era uma mistura de azar com falta de efetividade, né, nas finalizações, acabou, né, empatando o jogo com o Larin aos 78 e, né, nas 3 participações em Copas do Mundo que a seleção canadense tem, foi a primeira vez, né, que ela não perdeu e que ela conseguiu somar pontos na competição. Então, né, obviamente, né, fez a sua estreia lá em Toronto, né, lá no Canadá, e inclusive uma curiosidade muito interessante é que essa Copa do Mundo é a primeira Copa do Mundo onde tivemos 3 cerimônias de abertura, né, no México, lá no jogo de México e África do Sul, tivemos uma, né, com, no caso, artistas como Shakira, por exemplo. Tivemos, né, no caso, nesse jogo do Canadá e Bósnia e Herzegovina, com também artistas famosíssimos ali e que são repercutidos também no Canadá. E hoje também, né, teremos o jogo entre Estados Unidos e Paraguai. Esse irá acontecer às 22 horas, né? E esse jogo, no caso, né, teve uma cerimônia de abertura com a Lisa, a Anitta, né, que é uma cantora brasileira e que, claro, né, rendeu, obviamente, que muito alarde, né, porque foi literalmente uma das aberturas mais belas de Copa do Mundo, mas é que, né, no caso, a FIFA trouxe essas inovações em questão de entretenimento, tendo feito uma fanfest também, né, no dia anterior à estreia da Copa, com apresentação e abertura da competição oficial. E é claro, né, é uma competição que promete muito, né, e que eu particularmente, né, acho que o Brasil vai ser campeão, mas você, né, pode comentar aqui nos comentários, né, quem você acha que vai ser campeão. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião do melhor jogador, do artilheiro da competição, se o Neymar vai surpreender, ou se o Cristiano Ronaldo vai ganhar a sua primeira Copa, ou o Messi, né, vai defender o seu título ganhando a sua segunda consecutiva. Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like também para apoiar o nosso trabalho, se inscreva no canal, né, para que o nosso trabalho possa ser cada vez mais valorizado. Então é isso, eu vou indo nessa, valeu, falou e até a próxima.